Fala galera, vamos começar hoje um episódio sobre um tema bastante frequente que tem cada vez mais crescido a busca nos consultórios, é o beach tennis, as lesões ocasionadas pela prática do beach tennis. Separamos um super time aqui, temos o Gabriel Ximenes, especialista em ombro, Eduardo Figueiredo, especialista em mão e punho, eu, André, especialista em coluna, o Pedro Lima um fisioterapeuta que vai ajudar a gente aqui nesse bate-papo. Então, a gente vai começar um pouquinho contextualizando que o beach tennis é um esporte que hoje em dia, em cidades praieiras, né, e até em outras cidades, tem conseguido construir quadras para a gente conseguir ter essa prática, né. Esporte de raquete, um esporte que a gente pode até falar fácil de se praticar, porque não tem uma demanda física tão importante, e que as pessoas cada vez mais têm jogado por tempos prolongados, isso tem favorecido a lesões. Começando, sabendo das lesões principais, temos muito no ombro, Gabriel vai falar melhor, punho, o Eduardo vai falar, colunas temos também, mas vamos começar pela principal. Fala, Gabriel, o que é que você acha do beach tennis em relação ao ombro? Quais são as lesões principais que acontecem, o porquê que acontecem, e o que é que a gente consegue fazer para tentar evitar que se tenha? Perfeito. Então, com relação às lesões no beach tênis, a gente pode diferenciar 2 tipos de lesões. Nós temos as lesões, no ombro e as lesões no cotovelo. Então, as lesões no ombro, as principais, elas estão relacionadas à síndrome do impacto, é quando o paciente ele tem, um impacto entre o tubérculo maior e o acrômio. No meio dessas 2 estruturas, nós temos o tendão do supraespinhal. Comumente ele acaba sendo impactado, fazendo uma tendinite por impacto. Outra lesão muito comum no ombro são as tendinites de repetição, né. Então, o paciente ele acaba fazendo movimentos de repetição, onde muitas vezes ele não faz um preparo, um fortalecimento muscular adequado, e essa sobrecarga na musculatura acaba evoluindo para uma tendinite. E puxando um pouco mais pro cotovelo, é extremamente comum as lesões de epicondilite lateral, quando o paciente ele faz extensão do punho, aonde ele muitas vezes não tem esse preparo muscular, existe a sobrecarga, é muito comum a gente ver as pessoas praticando beach tênis todos os dias, 5 vezes por semana, muitas vezes durante 3, 4 horas por dia, e essa sobrecarga sem um fortalecimento muscular adequado, ela predispõe a lesões. Essas 3 seriam, de longe, as mais comuns que chegam no consultório. Muito bom. E Pedro, e vai chegando em você, pacientes encaminhados por nós ortopedistas com lesões no ombro, nas tendinites. Tem alguma diferenciação dos pacientes que chegou porque fez do beach tênis, alguma forma de tratamento diferenciada ou de outras lesões, por exemplo, um vôlei, um tênis, tem alguma diferenciação? Fundamentalmente, o que muda é a epidemiologia da lesão, né, então, os esportes mais praticados de raquete, como o beach tennis, que é o que está criando muita demanda, vira na moda, as pessoas vão fazer sem ter a preparação prévia. E aí acaba que lesionam sempre as mesmas regiões do corpo e as mesmas patologias. Então, na anamnese, quando ele já vem dizendo que lesionou jogando beach tennis, já cria um cardápio ali com algumas opções que a gente vai dando check para descartar logo elas. E aí vai por exclusão. Quando ele já vem encaminhado do ortopedista, fica mais fácil, que aí já vem, a lesão certa, às vezes já vem já com o exame, e a gente vai fazer apenas a avaliação do diagnóstico de cinesiológico do movimento, né. Se é uma tendinopatia, que é o principal que acontece com eles, o que causou essa tendinopatia? Então, de repente, a pessoa ela tem um encurtamento muscular muito grande, não s nem sabe que tem isso, tá fazendo um movimento repetido, 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 vai enchendo o copo, vai enchendo o copo, vai enchendo o copo. Aí num sábado vai fazer um longão, 2, 3 horas, e aí a gota d'água machuca o tendão. Ou a pessoa ela tem uma postura inadequada, tem uma coluna, muita cifose torácica, muito curvado para frente, encurtamento da musculatura anterior, e aí ele quer fazer os movimentos com o braço aberto lá em cima. E aí ele fica forçando essa cadeia que não está preparada para fazer isso, se machuca. Então, fundamentalmente não é porque ele está vindo com a lesão de tendinite do ombro ou tendinite do cotovelo, que o tratamento na reabilitação da fisioterapia vai ser o mesmo.
Então a gente precisa avaliar para saber o que causou aquela sobrecarga e a gente vai atacar exatamente isso, o que causou a sobrecarga que levou à tendinopatia. É importante você falou que o beach tênis é um esporte democrático, né, a gente vê criança praticando, pessoas atléticas, pessoas não atléticas, como o Gabriel falou, praticando todos os dias, várias horas, como você falou, na parte da coluna, o que a gente vê muito são lesões de sobrecarga, né, paciente fazendo muito, muita carga axial com flexão para poder atacar, isso favorece o mecanismo de ter uma hérnia de disco, por exemplo, ou vai sacar, tem que estender, né, então pode ter uma que a gente fala que é uma espondilólise, né, então o paciente pode ter dor ocasionada a isso, mas principalmente por não estar com o corpo preparado para poder fazer essa atividade e acaba fazendo muito, então lesiona, né. E no punho, Eduardo, a gente sabe que também as raquetes, o próprio material que se utilizado tem muita diferença em ser bom ou ruim, tentar evitar ou agravar alguma lesão. No punho, qual é a principal lesão que a gente consegue ver? No punho, a gente tem as 2 principais lesões, que seria a tendinite do extensor nadocarpo, que seria o principal tendão extensor do punho, é o mais forte, né, o principal. É o tendão que faz o desvio ulnar, então tem alguns tipos de pegada no beach tennis que faz muito, esse desvio ulnar do punho, e aí, responsável é o tendão extensor ulnar do carpo. E a outra segunda, lesão mais comum que a gente vê é a lesão de um ligamento chamado de fibrocartilagem triangular. Para ser mais preciso, é complexo da fibrocartilagem triangular, porque é formado por vários ligamentos e por parte da bainha desse tendão extensor ulnar do Fica carpo. onde exatamente? Sei pra gente falar. Fica nessa região aqui do punho, no caso esse é o tendão extensor ulnar do carpo, e o ligamento, a fibrocartilagem triangular, é o que estabiliza essa articulação rádio-ulnar, que a gente chama, esse seria aqui o osso rádio, esse aí o osso ulna, então estabilizaria esses 2 ossos aqui para ele não fazer um deslizamento, que a gente chama, em relação de um sobre o outro. E aí, a lesão do ligamento seria mais pelo desvio ulnar mesmo, o paciente fica fazendo desvio ulnar repetidamente, o fato de ele ficar com o braço às vezes pronado e ficar fazendo esse desvio nas jogadas, quando ele faz a pronação, o rádio ele desliza um pouquinho para proximal e isso faz a una ficar um pouco ressaltada. Aquele paciente que tem uma una neutra, que seria na mesma altura do rádio, ou uma una plus, que é aquela que passa do rádio, esses são mais favorecidos a ter a lesão da fibrocartilagem. E a outra lesão seria por esforço repetitivo do próprio tendão extensor ulnar do carpo, que essa seria a principal. E chega pra você por dor, né? Por dor no punho, é o principal queixo. É interessante, tanto na fala do André como na do Eduardo, vocês falaram que é importante o movimento que o praticante faz, porque o gestual dele interfere na patologia, né? Então, quando o André fala que ele precisa estender o tronco demais ou fletir demais, isso tem a ver com a execução da técnica do movimento. E aí, às vezes, o praticante ele não quer pagar um professor, fazer as aulas para aprender como pegar, como posicionar, se bota o pé na frente, qual que é o pé que bota, como é que faz a coordenação do movimento do pé com a coluna, com o membro, e faz na doida, faz intuitivamente. O que é que acontece? Ele acaba fazendo muito movimento de extensão do punho, que não é desejável na técnica que se faça. Ele faz um movimento excessivo de extensão torácica, além do necessário para fazer o ataque ou fazer o Em vez de se posicionar atrás para poder atacar. Exatamente. No ombro, o paciente, ele às vezes faz uma rotação externa exagerada, ou então na hora que ele vai fazer a armação, que é uma das primeiras etapas aqui da biomecânica do gesto, ele roda o tronco junto, e aí a cintura escapular fica desigual com a cintura pélvica. Aí ele fica com a torção para fazer o movimento. Enfim, resumidamente, ele não treina a técnica do movimento. E aí faz uma biomecânica ruim. Isso repete 2, 3, 4, 5, 6 vezes por semana, num corpo que não está preparado, uma pessoa sem técnica. Pronto, é a fórmula ideal aí para lesão de sobrecarga, de overuse, overtraining. São 2 coisas que eu sempre enfatizo no consultório. Uma é técnica,
E essa daí depende realmente de você parar para ter um professor e poder lhe ensinar a técnica adequada, prevenir lesão, com certeza, melhora o rendimento no treino. Mas a queixa principal que eu vejo no consultório que seria evitável, além da técnica, é o fortalecimento muscular adequado. Então, as pessoas veem o beach tênis hoje muitas vezes como um hobby, né? Então, a minha brincadeira é quando eu tô livre, eu quero praticar algum esporte, eu marco com meus amigos, eu vou lá, fico brincando 2, 3, 4 horas, o tempo passa, eu não percebo. Assim que o corpo percebe e sente, né? Então, quando você passa ali 2, 3 horas fazendo um movimento intenso, muitas vezes repetitivo, e você não faz todo um preparo muscular para aquilo, preparo de cintura escapular, preparo pélvico, de core, então toda aquela região que você vai usar muito durante o jogo, você acaba realmente, no lugar de fazer um esporte onde poderia lhe proporcionar saúde, você acaba causando lesões por desequilíbrio da musculatura, e isso é totalmente prevenível. Então, é sempre bom ressaltar que praticar o esporte, ele é fundamental, mas se eu não tiver um fortalecimento muscular por trás desse esporte, é uma máquina de causar lesão. E o importante que o Pedro falou, que é o gesto esportivo, né? Então, cada esporte tem sua técnica, sua forma de praticar. E o fortalecimento, cada esporte tem um seu fortalecimento específico para cada esporte, né? Tipo, por exemplo, hoje eu acordei, quero jogar vôlei, amanhã quero jogar basquete, depois de amanhã quero correr, que é o mesmo treino da academia para a gente fazer isso daí. Não é. A gente tem que fazer, realmente ter um profissional de educação física acompanhando, fazendo treino. Quero me dedicar ao beach tênis, que é um esporte. Levam como um hobby, mas é um esporte. Então a pessoa tem que fazer o fortalecimento adequado para poder fazer a prática do beach tênis. Senão, realmente lesiona. Era uma coisa que um dos meus professores lá na cirurgia da mão falava, né? A maioria dos pacientes, como a gente tá falando, que leva isso como um hobby e não se prepara. E aí ele falava que atleta do esporte que seja, ele passa a maior parte do tempo dele não fazendo o esporte, e sim se preparando para o esporte, né? Então ele passa a maior parte do tempo ali, por exemplo, jogador de futebol passa a maior parte do tempo treinando, se fortalecendo, se alongando para poder ir lá e fazer aquela partida de futebol, que seria a menor parte do tempo dele, E né? ainda lesiona. E ainda se lesiona. Um assunto que eu gosto muito de abordar no consultório é assim, não é porque você faz atividade física que você vai resolver qualquer problema. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas eu pratico beach tennis, eu pratico corrida, ou eu faço musculação, e acha que por fazer aquela atividade física, sim, ela teria que, teoricamente, resolver os problemas de quem não é ativo. Não é assim que funciona, né? Por exemplo, praticar uma corrida, a grande vantagem da corrida seria no ganho de cardiovascular, principalmente. Mas, puxando para o ombro, não muda nada. Se você tiver um problema no ombro, você caminha ou você corre, nem melhora nem piora. Sim. Agora, sim, se você tem um problema no ombro, você vai ter que muitas vezes fazer um preparo específico para o ombro. Você quer correr, você quer fazer uma caminhada? Pode, sabendo que não vai melhorar nada no ombro. Então, eu sempre digo, a gente tem que associar o que a gente gosta e o que a gente precisa, né, a saber usar o benefício de cada atividade física, e a gente conseguir mesclar isso, onde eu consigo juntar prazer com o que eu preciso realmente para minha musculatura. Esse ponto é importante porque ele mexe com adesão, com aderência. A maioria das pessoas, elas não fazem o fortalecimento muscular, que a gente sabe que é fundamental, não é porque elas não querem, mas é porque elas não gostam do ambiente da academia, não gostam de fazer a musculação, e aí elas substituem isso aí, porque eu preciso fazer atividade física, aí eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer, aí vai pro beach tênis, que é uma coisa totalmente democrática, né? Para iniciar, ele não exige muito de você. E só que a verdade não se fortalece, né? Continuar precisa, né? E ele Acaba não não fortalece. fortalecendo. E aí lá na frente vem a consequência que é a lesão. E não pode fortalecer de qualquer jeito, né? Não pode fazer o mesmo fortalecimento ficha A, ficha B para tudo, para corrida, para futebol. Então tem os músculos, ou os grupos musculares que são principais, são chaves nisso aí. Então, por exemplo, quando a gente está falando de lesões do ombro, é fundamental ele ter a musculatura estabilizadora da escápula bem ativada, com resistência suficiente para poder manter a escápula
com ritmo escapulomeral adequado nos movimentos de elevação do braço. É fundamental fortalecer a musculatura de manguito rotador, não só aquele básicozinho ali de ficar com um elástico puxando, até porque nessa posição o ombro está neutro, ele não está abduzido, ele não está elevado. Ele vai precisar que o manguito tenha força quando o braço está elevado. Movimentação Porque é combinada. nessa hora que ele vai precisar de força. Não adianta você ter um músculo muito forte aqui numa posição neutra, que você não precisa dessa força toda nesse ângulo. Você vai precisar do músculo fortalecido nesta posição elevada. Então, lógico, você vai começar numa coisa mais iniciante e você vai progredindo até você conseguir preparar aquele grupo muscular na tarefa que ele vai ser usado. Nas lesões de cotovelo, por exemplo, é fundamental ter essa musculatura do antebraço com força suficiente para aguentar a sobrecarga de isometria que ela vai sentir durante a prática de um backhand, por exemplo. Para ele não ter que fazer a extensão do punho, ele vai ter que ter uma isometria muito forte nessa musculatura para poder fazer isso. Outra coisa que não é visual, mas indiretamente acontece, ele transferir a força dos músculos da perna, da cintura, do tronco, para a raquete. Então, o leigo, ele pensa que ele está batendo a bola, rebatendo com a mão, com o punho, com o ombro, com o membro superior, que é o visual. Quando, na verdade, ele pode economizar energia fortalecendo a musculatura de perna e tronco e fazendo a rotação de baixo para cima, que cai no que a gente estava conversando sobre executar a técnica para economizar o membro superior e transferir essa energia cinética de baixo para cima. Transferir para um grupo muscular maior, que aguenta mais carga, que é menos, a chance de lesão é menor, né? Com certeza. Eu não jogo beach tênis, eu jogo tênis, mas isso daí eu escuto que meu esquina não fala a mesma coisa. A raquete, ela é um mero coadjuvante. A raquete, ela não é manipulável. A raquete está lá para você não atrapalhar a função dela. Você deixa ser quem faz a força não é o braço, não é o ombro, não é o punho, é o corpo. Você, como o Pedro falou, você projeta o seu corpo em direção à bola. Para você conseguir gerar energia e conseguir. Não é você vai botar força, você dá aceleração pela aceleração do corpo. E para isso, a gente precisa de um fortalecimento na região do core. Tipo, eu comecei a sentir quando eu estava jogando, tem que fortalecer o abdômen, porque você fica fazendo muita rotação. E isso acontece no beach tennis. Você pode ver que você acha que pode ser só raquete, você vai melhorando na técnica, vai vendo que vai fazendo flexão todo o tempo. Se você não tá com flexão, carga, isso para a coluna é um movimento muito ruim, que o disco vai só rompendo, aí chega no consultório com a hérnia. Questão da raquete. A raquete não é manipulável, a pessoa fica usando muito o punho. O punho, de modo geral, você fica mais fixo, né? Por quê? Porque você deixa a raquete, você não atrapalha a raquete e você vai com o corpo. Se você ficar compensando, Você sobrecarrega. você sobrecarrega e lesiona. Então, assim, acho que todos nós concordamos que a técnica É fundamental. é fundamental para a gente conseguir evitar a lesão, né? No beach tennis também, no beach tennis não, na verdade em qualquer esporte, o que a gente consegue ver no consultório, quando o paciente chega para você já com alguma queixa de dor, é que a maioria das vezes, para não deixar de fazer o que quer, o esporte que pratica, se automedica, faz medicações, na verdade, para mascarar o problema, e que às vezes o paciente ele não entende qual é a importância da dor, né? A dor é algo ruim para a gente no sentido de causar uma sensação ruim, mas se você for entender qual é o princípio dela, ela é fundamental. Então, assim, se eu tô com dor, é o meu corpo me avisando que temos um problema naquela região. Se você faz uma medicação, mascara aquele problema e você continua gerando aquele trauma naquela região, a lesão ela vai evoluir. Então, eu canso de ver no consultório pacientes que chegam com lesões já evoluídas, onde ele estava há 2, 3 meses fazendo medicação, às vezes até infiltração de forma indevida. Porque eu tenho um jogo importante, porque eu tenho um campeonato importante, e essa lesão vai evoluindo. Quando ele para se cuidar, a lesão que era de um tratamento conservador, muitas vezes com fisioterapia, medicação, ou até mesmo uma infiltração, quando bem indicada, seria resolutivo, é um paciente que já evoluiu para uma lesão cirúrgica. E aí você perdeu o momento correto de fazer um tratamento menos invasivo, porque você deixou passar mascarando a dor. Nesses casos aí, Gabriel, eu gosto muito de fazer a seguinte analogia.
você não é profissional do esporte, né? A grande maioria do público que a gente atende são pessoas que tá ali amador, recreativo, né? Hobby, né? Então, o cara que é profissional, ele vai se sacrificar, porque afinal é domingo, hoje é quarta-feira, ele vai no sacrifício fazer isso. Não é o seu caso. Para que que você vai se expor a isso desnecessariamente? Vão ter outras competições, vão ter outros jogos que você vai poder competir e não vai se sacrificar tanto. Porque o profissional, a gente bota ele em condições de jogo. Depois a gente resolve o problema dele. A lesão. Tem uma fala que eu sempre falo com meus pacientes, que o tratamento, quando você vai fazer, você tem que pensar em algo que possa ser reprodutível e duradouro. Não adianta a gente entupir de remédio, infiltrar, zero a dor do cara, zero a dor do paciente, sem corrigir a causa. Porque assim, a gente vai remédio, infiltra, o cara fica, beleza, eu tô sem dor. Mas se ele não corrigir a causa base, Vai voltar tudo. vai voltar. Então, todo tratamento a gente tem que pensar em algo duradouro. Porque todo mundo quer fazer pensando, a gente tem que pensar nisso não agora, numa semana, um mês, um ano. A gente tem que pensar 5, 10 anos. Então, a gente tem que sempre pensar quando a gente vai, pelo menos na minha parte da coluna, acredito que vocês, a mesma situação, pensar, não, ó, o que é que a gente vai modificar hoje para que a gente consiga fazer todos os dias por muito tempo? Que aí bate um fortalecimento. É o que eu falo, o melhor remédio para você é o fortalecimento. Se você vai ter que dar 1, 2, 3 passos para trás para depois dar 5, 10 para frente, show. E é como você falou, ninguém aqui, todo mundo, quero jogar o campeonato. Mas eu não preciso jogar o campeonato. A grande maioria é diferente. No tratamento, quando o paciente chega pra gente com muita dor, e aí eu sempre gosto de diferenciar o tratamento em 2 etapas. A primeira etapa é tratar a dor, e a segunda etapa é fazer o fortalecimento. A gente tem que entender também que se o paciente chega para você com dor e você fala tem que fortalecer, cara, não vai conseguir fortalecer com dor. Vira um círculo vicioso. Então eu tenho que fortalecer e não consigo porque eu tenho dor, e por eu ter dor eu não consigo fortalecer. E fica naquela bola de neve. Então, a gente vai inicialmente tratar os sintomas, sabendo qual é a causa, a gente faz todo um investimento nisso, não que eu tenha que diferenciar necessariamente primeiro um depois o outro. Em algum momento eu vou mesclar os dois, eu vou fazer o tratamento da dor inicialmente, eu faço uma transição para o fortalecimento até que finalmente eu mantenho de forma duradoura esse fortalecimento. Então é fundamental a gente conseguir tratar a dor para poder fortalecer. Isso é muito importante, Gabriel, na sua fala. Você disse que explicar para o paciente que você vai tratar aquilo ali e que depois ele tem que fazer o próximo passo, que é o duradouro, que é o fortalecimento. Porque acontece de você criar a janela de oportunidade ali para ele conseguir fazer o exercício que ele não estava conseguindo fazer antes, mas tô sem dor. Pronto, resolveu o problema. Então, se nessa consulta inicial não foi esclarecido e batido mesmo, martelar essa ideia, falar, ó, você vai ficar sem dor, mas não resolveu o problema. Mesmo sem dor, o problema tá aí, ele só tá quietinho no cantinho dele, mas você vai ter que fazer o fortalecimento muscular. A medicação e a medicação, ou seja, por boca, injeção, na veia, ou a infiltração, que eu considero um método de administração de remédio um pouco mais direcionado, ele é um fim para um meio, ou é um meio para um fim, né? Tipo, é justamente isso. Você quer dar condições para o paciente conseguir fazer fortalecimento. É como o Gabriel falou muito bem. Essa questão de fortalecimento, você vê na academia, né? A maioria do pessoal, todo mundo malha ombro. Não vejo ninguém na academia sem malhar ombro. O cara vai lá, malha abdominal, faz extensão de lombar. Agora, dificilmente você vê alguém fazendo exercício específico de fortalecimento para o punho. E aí o cara que pratica algum esporte aí, como beach tênis de raquete, o cara tem que fazer fortalecimento específico para o punho. É muito raro, muito raro. A gente fez até um mapeamento uma vez de quais grupos musculares são mais negligenciados nas fichas de rotina de fortalecimento muscular. Então, músculos do antebraço, de uma maneira geral, eles são muito negligenciados, tanto flexores quanto extensores. Músculos do pé, músculos intrínsecos do pé ali, o foot core, A estabilidade. tibial anterior, dorsoflexores. Pô, panturrilha, todo mundo faz. faz e faz bonito. Agora um tibial anterior, que é só um filezinho ali, mas importantíssimo para a pessoa levantar o pé, não tropeçar, não cair, poucas pessoas fazem.
o abdominal superficial, reto abdominal, que é estético, dá o tanquinho, todo mundo faz. Mas quando é para fazer um core mais profundo, hoje em dia muitas pessoas fazem, porque a gente teve ali nos últimos 10 anos um boom de informação sobre isso, e é comum hoje um leigo saber o que é core, né? Porque houve um movimento para poder mudar isso. Mas 10 anos atrás era um abdominal tradicional para a parte estética, né? Era o Nos outros- Superon e o Freire. E acabou. E especificamente falando para o tema de beach tênis, como a gente sabe que é importante ter a rotação para poder transferir essa energia, os oblíquos internos e externos são fundamentais. Então, um exercício funcional é você pegar uma raquete, tem vários equipamentos que têm elástico, tubos elásticos, para você fazer a simulação, esse posicionamento com resistência, para você fazer esse movimento de fortalecimento dentro do gesto que ele vai fazer, seja um back, movimento que for. Pedro, pegando esse gap aí da parte estética, isso aí é algo que eu vejo o tempo inteiro no consultório, pelo menos um consultório meu que eu faço, pelo menos uns 3 ou 4 pacientes eu pego com a mesma queixa, né? Então, o que que acontece? A parte estética do ombro, ela realmente é muito visual. Então, você pega o deltoide, que é quem dá o contorno do ombro, é o que muitas vezes o professor na academia orienta a pessoa a fazer e é o que a pessoa realmente quer pro ombro dela, é a parte estética, né? Sendo que o deltoide, ele tem uma função contrária à função do manguito rotador. Então, o deltoide ele tem a função, na verdade, de elevar o húmero, elevar o braço. E o manguito rotador tem a função de contrapor essa força, que é baixar o húmero, tá? Então, quando eu tenho esses dois grupos musculares equilibrados, eu tenho um ombro com musculatura equilibrada e, consequentemente, um funcionamento mais harmônico. Quando eu treino muito forte o deltoide, que ele faz uma hipertrofia e eu não faço a contraforça do manguito rotador, eu gero um desequilíbrio, eu faço uma ascensão da cabeça do húmero, eu causo a síndrome do impacto e piora na lesão do beach tênis, por exemplo, quando eu faço uma elevação do braço acima de 90 graus. Então, no consultório, o que a gente tem que bater muito forte? Não é porque você faz academia, não é porque você fortalece a musculatura e você treina ombro que você está treinando correto, tá? Então, o manguito rotador, são 4 músculos, por mais que você treine, o máximo que você conseguir, ele não vai aparecer. E isso é um tanto quanto frustrante para o paciente, porque ele está lá investindo e não aparece, né? Mas para quem realmente quer ter um ombro saudável, funcional e sem dor, ele é fundamental. Um paciente forte chegando no consultório até brinca assim, doutor, mas não é falta de força, realmente não é falta de força do deltoide, é falta de força do manguito, tá desequilibrado. E isso tem repercussão inclusive no raio-x. Você faz um raio-x simples do paciente e você vê a cabeça acendida e a musculatura teoricamente forte, mas desequilibrada, causa dor. Isso aí é fácil da avaliação na fisioterapia, que a gente faz a dinamometria isométrica, que é um aparelho que avalia a força muscular. Se você bota ele para fazer uma dinamometria para flexão, para abdução do ombro, tá muito forte mesmo. Quando você bota ele para fazer as rotações interna e externa, aí aparece o déficit de força e a assimetria. O lado que está lesionado, geralmente, a dor inibe a produção da força. Então, quando você bota ele para fazer ou sustentar a posição de rotação, ele não aguenta, aí ela cai. Aí tá lá uma assimetria de força mais de 10%, que é o ponto de corte que a gente considera, né? Então, apesar de visualmente ele se achar forte com um deltoide hipertrofiado, mas a gente mostra no número lá na avaliação dinamométrica, tá aí, ó, a tua força toda aí. Aí é a hora que cai a ficha dele, né? Eduardo, e quando chega para você, geralmente você tende a usar aquelas órteses, aquelas que imobiliza, o paciente tá jogando, tá em crise, aí você vê às vezes querendo jogar com aquelas munhequeiras para tentar ver se passa a dor, você tende a indicar? Vamos lá. Como é que é? O uso da órtese é assim. Se não for bem indicada, ela meio que causa um efeito rebote, né? Porque trava o movimento, o paciente não usa, acaba que vai enfraquecer mais ainda aquela área, tendão, o músculo, e aí quando ele tira, acaba que ele pode ter uma dor maior do que a que ele tinha às vezes. Passa por um tempo e a dor às vezes volta pior. Então, assim, o uso da órtese a gente faz geralmente em quê? Se o paciente tem uma dor, assim, muito grande naquele momento, está com uma dor muito forte, a gente coloca a órtese ali por 1, 2 semanas
para dar uma desinflamada, uma melhorada, e aí depois tira e bota para mexer. Às vezes a gente pode fazer uso da órtese por mais tempo quando é o uso para dormir. Porque normalmente quando a gente vai dormir a gente tende a ir para a posição fetal. Então a gente se encolhe todo e isso dobra o punho. No fato de dobrar o punho eu estou sobrecarregando principalmente os tendões extensores. Então põe a órtese para dormir para evitar esse movimento de flexão na hora da dormida. E então assim, usa só em casos que o paciente está com muita dor, você coloca ali enquanto o anti-inflamatório faz um efeito, enquanto uma compressa está ajudando, enquanto na fisioterapia está ajudando a tirar a dor do paciente. Depois tira e coloca para mexer, para não enfraquecer mais ainda a região. É a mesma lógica da gente na coluna, né? A gente vê muito cintas modeladoras, muitos coletes. Vou jogar com colete que eu me sinto mais. Faz a função da musculatura, né? Exatamente isso. Faz totalmente o contrário que a gente gostaria que fizesse, né? A curtíssimo prazo, como você falou, tá com muita dor, 3 diazinhos só, enquanto tira um pouco da crise, mas ele depois atrofia a musculatura. Eu falo, por que o músculo vai trabalhar se tem alguém fazendo o papel dele, né? É isso, eu falo isso também. Então faz o efeito rebote. E no ombro, Gabriel, às vezes pode até ficar usando aqui para congelar o ombro. Fala um pouquinho o que é esse ombro congelado aí. A gente consegue ver muito realmente no consultório o paciente quando chega com dor, a primeira coisa que ele faz é botar uma tipóia, né? Então, a gente realmente vê dentro do consultório o paciente já chega com a tipóia, a gente até pensa que foi um trauma, né? O que aconteceu? Você caiu, machucou, fraturou? Aí não, é que eu tô com dor, né? Então, assim, realmente as órteses, as tipóias, né? Elas têm essa função. Em crises, a gente, claro que vai usar para poder dar um conforto. Se você tá com muita dor, você mexer vai piorar. Mas a gente tem que realmente entender que aquilo é de forma muito pontual. A gente vai tratar a crise de dor, a gente vai realmente, muitas vezes, intervir com fisioterapia, medicação, para a gente conseguir tirar o paciente da crise, mas assim que possível, retirar a órtese, né? Porque aquilo gera uma atrofia muscular. E a gente está aqui o tempo inteiro conversando sobre fortalecimento. Então, a gente entra naquele assunto que eu falei um pouco mais cedo, né? Assim, a gente trata em 2 momentos, trata a dor e depois fortalecimento. Então, a tipóia, se não for realmente por algo muito específico, se for para tratar a dor, ela tem que ser o mínimo possível. Melhorou, assim que possível, tira a tipóia. A gente fala muito isso na reabilitação, que é o desmame das muletas, das tipóias, da joelheira, enfim, qualquer tipo de órtese dessa natureza, né? Então, ele chega pra gente numa fase mais aguda, muito inflamado, ele vai estar usando qualquer um desses auxílios, dispositivos. E a gente vai fazendo o desmame gradual dele, vai orientando ele para usar só quando ele for jogar, só quando ele for treinar, que às vezes ele está usando ali uma munhequeira o dia todinho, usando a munhequeira, é um digitador, tá? Ele está usando o dia todo, use só naquele momento, vamos diminuindo, aí fazendo o desmame como se fosse uma medicação, que você vai tirar o desmame até tirar tudo, para não causar dependência, para não causar o desuso da musculatura, todos esses argumentos aí. Tênis, uma das lesões mais comuns, como a gente falou, é a epicondilite lateral, né? E aí existe uma ortesinha para epicondilite, que é o tensor, na verdade, né? Que coloca no antebraço, faz uma compressão, e é muito comum os pacientes já virem no consultório perguntando sobre esse tensor, né? Então, um dado que eu sempre passo para o paciente é o quê? Aquele tensor, ele pode dar bom resultado, mas ele tem uma forma muito específica de ser utilizada, tá? Então, como que os estudos mostram que faz algum efeito? O paciente tem que usar durante pelo menos 3 semanas, 23 horas por dia. Ou seja, só tira para tomar banho, tá? Então, se ele não ficar usando da forma adequada, aquele tensor não vai fazer a função para a qual ele foi desenvolvida, que seria o quê? Você tira a atenção da região do epicondilo lateral e você transfere para uma região mais distal, tá? Então, se a gente não faz entender como é que isso funciona, Meio como se fosse um curativo, né? e totalmente inútil, né? Porque se você usa 12, 13, 14 horas por dia e você já está fazendo muita coisa, na verdade é só um paliativo ali que talvez para sua cabeça seja bom, mas Mas o efeito na prática, placebo, né? é um efeito placebo aí de fato para tratamento de epicondilite. E lesões cirúrgicas? Chega muito para vocês? Da contingência? Já chegou? Lesão cirúrgica chega quando negligenciadas. Então, assim, não é aquele paciente que começou a praticar ou que está com dor muitas vezes há 2, 3 meses que vai chegar no consultório e vai ser cirúrgico.
Na parte do ombro e do cotovelo, na verdade, mais especificamente no cotovelo, é raríssimo lesões cirúrgicas. A grande maioria a gente consegue resolver de forma conservadora. No ombro, quando ela realmente é bem negligenciada, a gente acaba precisando operar alguns casos, tá? Mas a grande maioria das vezes, depois de muito tratamento conservador. Por exemplo, o mais comum seria a síndrome do impacto refratária ao tratamento conservador, onde você já fez toda a parte de analgesia, medicação, fisioterapia, fortalecimento muscular específico durante ali 4, 5, 6 meses, e o paciente continua com dor, com restrição realmente da atividade física e diária. Aí, em alguns casos, a gente tem que fazer uma descompressão. Você faz uma cranioplastia, uma raspagem do osso que causa o impacto, retira o ligamento coracocromial, que é uma parte do impacto também, e aí sim você consegue cirurgicamente tratar essa lesão. Os casos em que isso aí não é tratado conservadoramente ou até mesmo com essa cirurgia, evolui para a ruptura do tendão. Aí seria uma cirurgia a maior, uma cirurgia com a reabilitação mais complicada, e aí sim seria um caso mais difícil. Em relação ao punho, as cirurgias que podem acontecer são raras, na verdade, é mais para aquele paciente que tem uma tendinite do extensor ulnar crônica, que ele tem associado, já é dele, do paciente, uma subluxação, né? O paciente que faz o desvio, né? Então o tendão desencaixa do estiloide de volta. Isso aqui é a subluxação. Esse mecanismo que acontece aqui no tendão, isso machuca o tendão. Ele desencaixa e volta, desencaixa e volta. E aí quando o paciente, por exemplo, eu não tenho uma tendinite, eu desencaixo e volto aqui poucas vezes no dia, isso não me causa problema. Mas o paciente que já está com a tendinite e tem essa subluxação ou luxação do tendão extensor ulnar do carpo, às vezes a gente faz tratamento conservador, medicação oral, intramuscular, infiltração, fisioterapia, e aquele paciente que não melhora com o tratamento conservador, como o Gabriel pontuou, a longo prazo, é uma tentativa de fazer um retencionamento da retináculo do extensor, para manter o tendão no canto, para ver se ele desinflama. E a outra lesão, que seria da fibrocartilagem triangular, o paciente que, por uso no beach tênis, que pode vir a ter uma degeneração da fibrocartilagem triangular, e aí às vezes precisa fazer uma artroscopia do punho para tirar algum flap que fique levantado, que cause dor, mas isso é bem raro. Para minha parte da coluna, a grande maioria dos pacientes que chega é o paciente com lombalgia pura, né? Joguei 5 horas no sábado, joguei 5 horas no domingo, a segunda-feira bate no consultório com dor, né? A lesão, a grande maioria, a gente não precisa operar. Evoluiu para alguma hérnia, evoluiu para aquela dor irradiada, aquela dor lombar que desce, a grande maioria também, 95% das vezes, a gente consegue tratar fisio, medicação, infiltração, tudo. Apenas 5% que a gente tende a operar. Quando começou a perder força, o paciente chegou com força normal, começou a ter dificuldade, tentou tratamento conservador, tentou medicação, tentou fisio de qualidade, né, Pedro? Que a fisio, Isso é tem que importante. fazer uma fisio boa, uma fisio de qualidade, realmente uma fisio que a gente consiga individualizar e ver, porque nem todo mundo melhora com a mesma posição, né? Você vai falar já sobre isso daí pra gente, que tem uma diferenciação muito grande de paciente chega, não, eu fiz fisio. Você fez fisio ou fez fisio, né? Então, isso você vai falar isso daí. E a mais rara pra gente, que tá, a mais grave, que é a urgência, é quando o paciente tem a síndrome da cauda equina, né? Que é quando perde o controle urinário, o controle esfincteriano, né? Do intestino, perde movimentação e sensibilidade, principalmente na região perineal. Mas isso é o raro do raro. Assim, então, acho que todo mundo aqui, grande maioria, a gente consegue levar bem conservador. Então, fala da tua fisio aí, Pedro. Cara, isso aí que você levantou essa bola é importante porque é muito comum os pacientes eles perambularem em busca da solução, em busca da cura, né? E aí eu entendo plenamente a cabeça do paciente que faz isso, porque a gente paga tão caro o plano de saúde, não é barato. E aí quando você precisa usar o seu plano de saúde, você não recebe o serviço na mesma qualidade que você gostaria. Principalmente falando sobre terapias. Então, experimenta fazer uma fonoterapia, uma terapia ocupacional, uma fisioterapia pelo plano e compara isso com o setor privado. A diferença é gigantesca, né?
Especificamente falando da fisioterapia, eu gosto muito de comparar isso com os pacientes, perguntando qual é a profissão do paciente. Você trabalha com o quê? Ah, eu sou advogado. Beleza. Quantos clientes você atende ao mesmo tempo? E lá no seu escritório de advocacia? Você atende 2, 3, 4 casos. Um é criminal, um é não sei o quê, o outro é briga de família. Não, você atende um cliente de cada vez. Você vai no médico, o médico vai operar, vai consultar, vai operar. Ele opera 2, 3 pacientes ao mesmo tempo? Não. Então, se você for vendo todas as profissões, você vai ver que aquele profissional ele está dedicado único e exclusivamente ao seu problema. Então, ele tem que estar especializado naquilo ali. Isso leva um background gigantesco de estudo, de formação, de treinamento, de serviço, para ele adquirir a habilidade de resolver aquele problema. E aí, você, na maioria das vezes, vê pacientes que, não, eu vou pagar para ver. Estou pagando plano, eu vou fazer fisioterapia pelo plano. E aí ele é atendido com 8, 9, 10 pacientes ao mesmo tempo. Um é de pé, um é de joelho, um é de ombro, um é de cotovelo, um é um idoso, o outro é um esportista, então não tem especificidade. Aí acaba que, por mais que você tenha feito fisioterapia, você não fez o que era para ser feito. Então não conta, né? Não conta como reabilitação, como tratamento isso. Isso é o que mais acontece. E o que eu vejo também muitos relatos dos pacientes é o quê? É a inversão da especialidade. O que é isso? O paciente muitas vezes foi no fisioterapeuta, tentou fazer um tratamento, não deu certo e depois foi no ortopedista. Por que é que isso não faz muito sentido na maioria das vezes? O paciente, primeiro ele tem que ter um diagnóstico preciso, seja por imagem, seja por exame físico. O fisioterapeuta ele consegue fazer muito bem a parte diagnóstica, claro, da parte dele, mas a parte ortopédica, muitas vezes, o paciente chega com lesão cirúrgica para o fisioterapeuta, ele tenta fazer tudo o que ele pode para conseguir realmente um bom resultado, e aí o paciente não tem esse resultado e fala, a fisio não resolveu. Na verdade, não teria como resolver naquele seu caso, né? E aí é onde o fisioterapeuta tem aquela percepção, fala, aqui tem um problema a mais. A gente trabalha em conjunto, a gente fecha um diagnóstico e fala, ó, aqui é um caso cirúrgico. Primeiro a gente opera e depois a gente faz o tratamento de reabilitação. E mesmo que não seja um caso cirúrgico, existem várias patologias no ombro que realmente o especialista de cada área, por exemplo, da mão, da coluna, do joelho, do ombro, ele consegue diferenciar essa minúcia com exames bem específicos que um tratamento bem orientado em conjunto com a fisioterapia e ortopedia, a discussão dos dois especialistas, né, o fisioterapeuta e o ortopedista, a gente consegue chegar num diagnóstico preciso e aí sim uma fisioterapia de qualidade bem orientada depois de uma discussão do caso do paciente. Então, não dá para a gente chegar, eu estou com dor, vou tratar minha dor. A gente entra naquela questão de tratar a consequência. Procura a causa, a gente diagnostica e aí sim nós vamos conseguir um tratamento efetivo baseado no diagnóstico. O que a gente vê hoje, na verdade, que é o principal que está se encaminhando para isso, para essa questão dos planos de saúde, é que cada vez mais o paciente tem que ser individualizado. E o tratamento é cada vez mais multidisciplinar. Tanto que, por exemplo, na nossa clínica, a gente tem bate-papo físio, médico, educador físico, nutricionista. Então, assim, e cada paciente é diferente, né? Eu brinco que existem N formas de se trabalhar o mesmo músculo, mas nem toda forma você consegue suportar. Então, você pode fazer 300 formas de agachamento, mas tem um agachamento que você vai ter dor nas costas, você pode ter um agachamento que você pode ter dor no ombro, tem agachamento que você pode ter dor no punho, mas aí você precisa de um olhar diferenciado para justamente ver, olha, eu tenho que compensar aqui, então eu tenho que trabalhar aqui, eu tenho que trabalhar lá. Não é uma receita de bolo. Isso que acontece quando a gente fala da fisio, que às vezes o fisioterapeuta é um excelente profissional, mas às vezes ele está num canto errado, que ele tem que atender 8, 9, 10 pacientes. Tira esse mesmo profissional e coloca para atender um paciente, você vai ver ele fazendo total diferença Presente o resultado. no resultado, né? Então, assim, hoje, para você ter um bom resultado, você tem que ter um olhar mais diferenciado, né? Você tem que ter um olhar mais personalizado. Tem que ter esse cuidado mais diferenciado, né? Pegando esse gancho que você falou da coluna, né, que nem todo paciente vai responder ao mesmo movimento, ao mesmo estímulo, né? A coluna é clássico isso, né? Tem paciente que tem preferência de direção de movimento.
Então, tem paciente que respondem mais quando você flete a coluna. Então, repetir movimentos de flexão, ele diminui o sintoma irradiado, centraliza, alivia o sintoma, melhora a amplitude, diminui a, a dor do paciente. E tem paciente que é extensão, tem paciente que é rotação, tem paciente que é inclinação lateral à direita, tem paciente que é com extensão, só que não pode ser uma extensão em pé, tem que ser uma extensão deitado, de barriga para baixo, em prono. Tem paciente que é flexão, mas não é flexão em pé, tem que ser flexão deitado, abraçando as pernas, ou sentado numa cadeira. Então, é muito detalhe para você estar conseguindo chegar nesse nível de especificidade, atendendo 8, 9, 10 pacientes. Não vai rolar. Você tem que ter tempo, né? Você tem que ter tempo. Eu acho que uma mensagem legal para esse público de beach tênis que a gente pode deixar para eles é a relação em que eles têm que praticar o esporte, se preparar para fazer aquele esporte, para poder desfrutar do esporte, da convivência. Porque senão ele vai ficar mais se machucando, e aí vai ficar frustrado porque não está lá com os amigos, não está praticando o esporte dele, ao invés dele estar ali se preparando para conseguir praticar, não faltar os treinos, ir para uma competição que é legal, interagir com seus amigos. E aí tem que investir, né? Investir em boas aulas, em um bom professor, em uma boa raquete. Você que joga tênis, quanto mais pesado sua raquete, pior pro Faz diferença. seu punho. E faz diferença. Que chega muito no consultório é o paciente querendo transferir a responsabilidade dele para a gente, fisioterapeuta para ortopedista, né? Então, é até engraçado porque todos sabem o que a gente vai falar, mas quando escuta, Não quer fazer. não quer fazer. Então, assim, vai ter que fazer fortalecimento, é inegociável. Então, não adianta você vir para o consultório buscando um milagre, um medicamento milagroso, uma infiltração eterna, um remédio que vai prevenir todas as suas lesões. Na verdade, você vai ter que fortalecer a musculatura, tá? O que nós vamos fazer é lhe dar meio para que você consiga isso, né? Então, não adianta transferir a responsabilidade de um fortalecimento onde só você consegue fazer aquilo. A gente pode ajudar, multidisciplinar, educador físico, fisioterapeuta, ortopedista, mas no fim das contas é você que tem que fortalecer. E é legal isso aí pelo exemplo, porque às vezes você falando no consultório, o paciente, eu já sabia que ele ia falar isso, mas eu quero ver ele fazer isso. E hoje no mundo de rede social, ele entra no seu Instagram e aí você tá lá, né? Gabriel tá lá 11 horas da noite, tá lá tomando o remédio dele. E tá lá fazendo o exercício diário dele. O André tá lá praticando o tênis dele, aí na hora do almoço aí ele conseguiu um horário para fazer o treino de fortalecimento. E aí, rapaz, aquilo ali não é só falatório de consultório da boca para fora que o médico tá dizendo. Isso aí tá ali vendo, aí ele começa a reforçar o argumento. Ele se convence, ele adere melhor. Eu brinco até que às vezes, tipo, o atleta que é o atleta, que vai competir, que ganha o dinheiro dele fazendo isso. Treina na academia, treina, fortalece pra jogar. E ainda lesiona nós. Eu tô falando nós que eu acho que ninguém tinha. É deprofissional. É profissional. Temos que fazer isso daí. Eu falo pro paciente, olha, você tem que treinar, você tem que fortalecer. Eu vou treinar, eu não posso treinar por você. É transferência da responsabilidade, né? Quando a minha parte, que ele dá a medicação, como você falou muito bem, dá a medicação, lhe tentar diminuir a dor, eu posso fazer. Então, Mas eu não meio posso pra ele treinar por conseguir. você. Eu vou treinar, mas eu vou treinar por mim, para conseguir estar apto para poder fazer isso para você. E muitas vezes a pessoa ela não deu o tempo necessário para perceber o benefício da atividade física. Então, digo assim, se você treinar durante 3, 4 meses da forma que eu orientei e você perceber o real benefício daquilo que você fez, dificilmente você vai desistir do que começou. Por 2 motivos. Primeiro, porque você viu que realmente funciona, então você se sente até culpado de saber que sabe que dá resultado e não está fazendo, tá? E a maioria das vezes as pessoas começam 15 dias, aí para, um mês, para, não deu tempo a musculatura se adaptar, não deu tempo você ver o real benefício de todo o reequilíbrio muscular e fortalecimento que você conseguiu. Então dá o tempo, espera os 3, 4 meses, faz direitinho, percebeu o benefício, você vai entender, realmente aquilo faz sentido, precisa do tempo, a dedicação durante um tempo um pouco mais prolongado. Eu acho que vamos tentar, cada um tenta deixar uma mensagem para cada área, o que que vocês acham que seja o mais importante em relação às lesões do beach tennis, como evitar, vamos tentar cada um deixar uma mensagem para ficar
finalizando aqui pra gente. Eu vou começar então sem me delongar muito, eu vou ser bem específico realmente e bem curto, que é o quê? Fortaleça a musculatura, é isso. Então, o resumo, acho que tudo que a gente conversou aqui, quase 1 hora de conversa, acho que a gente resume tudo nessas 2 palavras, fortaleça a musculatura. Então acho que é isso que a gente consegue resumir do nosso bate-papo aqui. Como o Gabriel bem falou, né? Em relação ao punho, o que é que se deve fazer? Investir em um equipamento de qualidade, por conta do peso que vai ficar lá na mão, no punho, na sobrecarga. Então, tem que investir em equipamento de qualidade. Outra, fortalecer o punho, que quase ninguém faz isso. Então, se você pratica beach tênis, você faz movimentos específicos com o punho, com o ombro. Então, tem que fortalecer aquela região. E tá sempre também alongando para tirar a tensão do tendão e do músculo para diminuir a chance de lesões, né? Perfeito. Para a parte da coluna, o Gabriel falou, fortalecer. Se você não quer fortalecer por estética, fortaleça para você ficar bem. Eu falo para os pacientes, não, eu não estou querendo saber de estética. Fortaleça para você ficar bem. Para bem, o que é o bem? O bem é conseguir levantar de uma cadeira sem ter dor. O bem é pegar um neto no colo. O bem é você poder brincar com seu filho. Se você não quer estética, mas em relação à bioestética, fortaleça, dose os treinos, não tente ficar, dê o tempo para o seu corpo descansar. Não adianta você treinar todo dia, toda hora, que vai lesionar. Deu tempo, fortaleça e deu tempo. E acrescentando aí tudo que vocês falaram, investir também em aprender a fazer o gesto, né? Não ir na doida, fazer a prática do esporte, seja ele qual for. O beach tennis, ele tem muito detalhe de gestual, de biomecânica, de como fazer, como pegar, como se posicionar. Aprenda a fazer isso, invista em um bom professor, alega material e procure sempre, como qualquer outro esporte, chegar um pouquinho antes para fazer uma rotina de aquecimento. Não entre frio para poder fazer a prática, né? Prepare o seu corpo para aquela demanda física que você vai exigir dele. Então chega ali um pouquinho antes, pede para o seu profissional de educação física, para o próprio instrutor, pede para ele dar uma rotina de exercícios que você consiga ativar os principais músculos que você vai usar ali na prática do beach tennis. Boa. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que discutiu bastante. Então, acho que só agradecer o Gabriel, o Eduardo, o Pedro. Acho que foi um bate-papo bem bacana. Tentamos falar por todas as áreas. Espero que tenham gostado e aproveitem. Obrigado mais uma vez. Obrigado.